O governador José Ivo Sartori já está em Brasília para a reunião de hoje à tarde com o presidente interino Michel Temer. Acho que ele foi ontem para escapar da neblina. Bom dia, governador. Bom dia a vocês todos, Stout, Carolina, Rosane, meu abraço, um bom dia. Espero que a serração tenha passado em Porto Alegre, porque ela me consumiu ontem de tarde 2h30 de espera. Pois é, o senhor está em Brasília para uma reunião muito importante, porque vai tratar da renegociação da dívida dos estados, governador. E sim, nós temos agora, inclusive de manhã, agora daqui a pouco, inclusive uma reunião com todos os governadores para preparar a reunião com o presidente. Depois dessa decretação de calamidade pública lá no Rio de Janeiro, que abriu caminho para que o estado receba uma ajuda maior da União, é a intenção dos outros estados seguir por esse caminho? Olha, a gente sabe que tem Olimpíadas, e Olimpíadas é uma questão nacional, né? Ela interessa a todo o país, e não apenas o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi o escolhido naquela ocasião. O que corre entre os governadores, e sempre foi assim, nós procuramos tratar todos de forma igual. É claro que alguns têm problemas diferenciados. O Rio Grande do Sul, por exemplo, tem a parte da perda da Lei Candir, que ao longo do tempo, e ela representou só no ano passado a perda de receita de 3,8 bilhões de reais. Não é? Nós temos o estado do Rio Grande do Sul, que é aquele que tem maiores dificuldades. Mas também é o estado que, de certa forma, tratou das questões administrativas e de gestão de forma muito mais eficiente e positiva, como que a gente pode dizer que, acredito, mesmo com dificuldade, com situações difíceis, nós procuramos fazer a arrumação da nossa casa ou fazer o nosso dever de casa com muita serenidade, com muita objetividade, com muita clareza, com transparência e com verdade, mostrando a toda a população. Em razão disso, governador, o senhor acredita que também o Rio Grande do Sul possa receber uma ajuda semelhante a essa do Rio de Janeiro? O governo federal fala numa liberação de cerca de 3 bilhões de reais, que pode ser via empréstimo ou com uma outra modalidade. O Rio Grande do Sul, além da renegociação da dívida, o senhor acredita que também possa ter acesso a um mecanismo semelhante? Olha, é o que nós temos que ver. Nós teríamos que compor ali questões que vão desde a Previdência, de questões que nós temos que receber. Poderia dizer que nós temos ainda, por parte da União, de ter que receber ainda sobre estradas federais, que foi o Rio Grande do Sul que realizou ainda no governo Pedro Simão em 1987 e 88, e que nunca foi recebido, da Lei Candir, que já falei, que não foi regulamentada, mas que penaliza muito o Rio Grande do Sul, porque o estado do Rio Grande do Sul é um estado de, vamos dizer, de bela exportação. Nós devemos estar no segundo lugar aí nas exportações, às vezes terceiro, mas especialmente nessa época aí nós estamos bem. Nós temos propostas que nos prejudicam, inclusive no Fundeb, onde o retorno dos recursos são menores do que aqueles que deveriam ser. Nós temos algumas coisas que precisamos da ajuda da União, se realmente se repactuar tudo isso, e se tenha lá aquele alongamento de 20 anos, nós tenhamos a oportunidade de fazer operações com organismos nacionais, financeiros ou internacionais, de fazermos as renegociações ou de financiamentos extra-limite. Então, mas o que seria, governador, uma proposta razoável nesse caso para o Rio Grande do Sul? Está se falando aqui em moratória da dívida por 2 anos. Só que aí, terminado o seu governo, terminados esses 2 anos, voltaria a se pagar primeiro a prestação no valor que se deixou de pagar nesse período, e coincidindo com um momento em que o ICMS também será menor, porque o aumento aprovado no seu governo vale somente até o final do seu governo. Olha, eu tinha ouvido já ou lido alguma coisa sobre o seu comentário. Na verdade, ninguém pode estender
há tanto tempo. Nós sabemos que a proposta inicial era de 24 meses, o que o governo federal estaria apresentando a partir da reunião do CONFAS com todos os secretários da Fazenda e com os representantes do Tesouro, é de que nós teríamos 18 meses com uma boa grande parte de carência de 100% e o restante, então, numa diminuição gradativa até chegarmos a zero, que ela fica praticamente igual aos 24 meses apresentados anteriores. O grande problema é que mesmo que tenha prorrogação de 20 anos, a grande dificuldade é para o Estado do Rio Grande do Sul, mesmo que ele não consiga os 20 anos porque ele já tinha problemas anteriores, já tinha descartado anteriormente, é preciso dizer que isso impediria o Estado de fazer qualquer financiamento durante 48 meses. Então isso sim é mais problemático. Nós temos várias questões aí que podem sim ser trabalhadas. Eu diria que nós temos preocupações com a segurança, que temos que colocar, a questão dos presídios, que também precisamos de uma política de segurança e uma política nacional penitenciária, para que haja um comprometimento, inclusive de recursos, para que nós possamos fazer isso. Nós vamos fazer a nossa parte, mas também precisamos da ajuda e da colaboração do governo federal. Governador, a gente nota que há vários pontos abertos ainda nas propostas do Ministério da Fazenda contra as propostas dos estados. O senhor acredita que sai um acordo ainda hoje desta reunião com o presidente interino Michel Temer? Olha, eu tenho que fazer justiça a uma coisa. Já tinha avançado bastante ainda com o ex-ministro Barbosa, tinha avançado bastante, já tínhamos chegado a uma certa altura. O problema é que tem que localizar isso. Existem muitos estados que não devem mais nada, porque eles não tinham um impedimento, ou não tinham tantos financiamentos, porque eles tinham recebido muito mais apoio da União, com recursos da União, sem ser o financiamento, que era a fundo perdido, muitos dos recursos que tinham lá. Nós temos que ver que, acho eu, meu modo de dizer, São Paulo tem uma situação um pouco melhor e diferente, mas o Rio de Janeiro tem uma situação difícil, mas é também por causa do preço do petróleo, que colocou lá embaixo, é o retorno dos royalties, que pelo preço baixo não conseguem suprir as necessidades financeiras do Estado do Rio de Janeiro, e o Minas Gerais, que tem o problema dos minérios, que também tem dificuldade. Agora, todos os estados, de uma forma ou de outra, por força do desaquecimento econômico, da retração industrial especialmente, e dos investimentos no Brasil, têm gerado essas dificuldades em todos os estados federados. Então eu sempre digo que também nós temos que sair dessa aqui com uma nova relação federativa no nosso país. Governador, sobre a greve do CEPER, Sindicato dos Professores Estaduais, na reunião da semana passada, o CEPER disse que ocorreu um avanço, principalmente envolvendo a questão do pagamento do difícil acesso, mas o governo não sinalizou em nenhum momento com chance de reajuste salarial. A negociação chegou ao limite e eu pergunto para o senhor, por que o senhor não tem participado pessoalmente das reuniões de negociação com o CEPER Sindicato? Porque eu tenho uma bela equipe de negociadores, sempre estiveram à disposição, e vou dizer, em todas as oportunidades nós negociamos, sempre tivemos gente, mesmo quando não desejaram, sempre inclusive estávamos preparados para recebê-los, para discutir. Eu acredito no seguinte: bom senso, equilíbrio, as dificuldades que estão aí, elas são conhecidas nacionalmente de todos. Nós tivemos em várias oportunidades momentos de paralisação que não tinham nada que ver com parcelamento. Nós tivemos 6 parcelamentos nesse ano, né? E o ano passado, 6 parcelamentos, e sempre, olha, no máximo até o dia 10 ou 11, todos foram pagos. E, de outra parte, a realidade nacional é uma só.
Então a gente tem que saber, quando a gente participa de um movimento, saber o que a gente quer, onde a gente vai, o que a gente pode alcançar, como pode parcelar. Trabalhei muito com sindicatos em outras épocas mais difíceis que essa. Da nossa parte, nós sempre tivemos tolerância, inclusive quando foi acertado com o pessoal das ocupações. Um grupo invadiu a fazenda porque não tinha concordado com os outros que assinaram o acordo. Ora, isso não é culpa do governo. As pessoas têm que se entender entre elas. As disputas políticas de orientação de uma organização de outra têm que se definir entre eles. E eu tenho certeza que tanto os deputados da oposição, como o líder do governo, que inclusive participou, o deputado Gabriel Souza, todos eles ajudaram para a construção, para que seja uma saída boa, para que ninguém prejudique o ano letivo e que o ano letivo não seja mais prejudicado do que isso. E tenho certeza que essa caminhada ela vai ser feita sempre dentro daquilo que nós fizemos, negociando, dialogando e se entendendo. Agora, se tem setores que têm dificuldade de fazer isso, não é o governo. Governador, há uma enorme expectativa em relação ao pacote da segurança pública, que o senhor deu um teaser esses dias lá em Farroupilha, e nós gostaríamos de saber quando ele será anunciado, que medidas vêm por aí, e principalmente a pergunta que me chega aqui dos ouvintes é: haverá nomeação de brigadianos e policiais civis? Nós já estamos ali preparando 200 e tantos, né? Sim, mas esses são aqueles para reposição dos que saíram, né? Mas nós temos que fazer isso. Estamos preparando outros projetos em função até da circunstância e da realidade que nós vivemos nesses dias todos, com as ocupações, com a greve, nos impediram, vamos dizer, de avançar um pouco mais. Mas eu tenho certeza que dentro de pouco tempo, não naquele tempo que eu tinha afirmado em Farroupilha, nós vamos fazer os ajustes que são necessários e acredito que dentro de pouco tempo nós vamos colocar todas as questões emergenciais, inclusive os projetos que deveremos, inclusive, enviar na Assembleia Legislativa para que dê curso. Ninguém está mais preocupado com a segurança do que todos nós. Nós temos boa vontade, disposição, mas como é que você vai fazer se você tem uma folha que tem 55% de aposentado e você não tem o recurso para pagar os que estão aí? Então nós vamos com tranquilidade. Nós tivemos, é bem verdade, um pouco de folga durante esses 2 meses agora, porque ganhamos a liminar do Supremo Tribunal Federal, mas cada parcela devida à União representa próximo a 1/5 da folha de pagamento. O anúncio, então, da Secretaria da Segurança não será mais nesta semana? O senhor vai adiar em alguns dias? Não posso te adiantar, porque eu tentei conversar ainda no dia de ontem, conversamos um pouco, conversamos na sexta-feira, mas com certeza poderemos ter novidades sim durante a semana. Mas vai ter recurso extra para pagamento de diárias, por exemplo? Bom, nós temos que remanejar, refazer questões e atender a parte que é preciso atender bem, que é a sociedade, que todo mundo deseja ações nessa área da segurança, embora reconheça aqui o trabalho que vem sendo feito pela Brigada Militar, pela Polícia Civil. Ela realmente tem que ser elogiada, porque estão fazendo, tanto os policiais civis quanto os policiais militares, um grande trabalho que orgulha a todos nós. Governador José Ivo Sartori, em Brasília, boas reuniões hoje aí que consiga um avanço para bem das finanças do Rio Grande do Sul. Nem tudo ocorre do jeito que a gente gostaria, mas a gente tem paciência suficiente para construir uma boa saída e esperamos ser bem-sucedidos aqui em Brasília, e que realmente a gente possa, o mais rápido possível, encontrar uma solução que seja duradoura para todos os estados, não apenas para o Rio Grande do Sul. Obrigado, bom dia. Bom dia.